recebido muitas perguntas e selecionamos aquelas que nos pareceu de interesse mais geral. E as outras nós procuraremos responder individualmente através dos sites que temos. Esta primeira fala da irradiação do Sol central da galáxia. E se essa energia vai trazer muitas transformações. Essa energia já está trazendo muitas transformações. E teríamos que estar abertos, teríamos que estar adaptáveis, teríamos que estar querendo nos transformar. Porque, obviamente, que esse grande poder da galáxia não vai ser destrutivo, ele vem para o bem. Então, se você estiver aberto à transformação, aberto ao bem, para você só vai ser um motivo de evolução. Agora, o que vai acontecer, nenhum de nós sabe. Nenhum de nós jamais passou por essa experiência, não é? E isto vai ser uma experiência nova para o planeta e para toda a humanidade. Portanto, vamos ficar abertos e vamos ter fé. E aqui, uma pessoa está muito ansiosa porque sonhou com Jesus. E a uma certa altura, Jesus desapareceu do sonho. E ela ficou muito preocupada. E nesse sonho, ela estava com muitas chaves nas mãos. E ela disse: por que será que Jesus desapareceu? Bom, é um sonho também subjetivo. Se você estava com muitas chaves nas mãos, é porque você estava se preparando para uma coisa muito complicada. E Jesus não é nada complicado. Você basta uma chave para falar com Jesus e para estar com Ele. Isto tudo é simbólico. Mas você está compreendendo, não é o que veio dizer a você. Seja simples, porque é na simplicidade que se tem as melhores experiências. Uma chave simbólica basta para nos encontrarmos com Jesus. E esta chave é a nossa intenção, a nossa pureza de intenção, não é? E a nossa disponibilidade. E como podemos incluir as crianças na oração? Pergunta uma pessoa. Porque ela tem um menino de 5 anos e que não consegue orar mais que 5 contas. Bem, uma criança de 5 anos que está disposta a orar 5 contas, o que você quer mais? Não é? Então, ele tem os limites dele. Você precisa se adaptar, porque ela está num grupo de estudos, tem outras pessoas estudando com ela, e talvez o menino não esteja ali bem no seu lugar. Mas os adultos, aqueles que têm mais compreensão, aqueles que têm mais experiência, devem se adaptar ao menino de 5 anos que está ali perto. Porque é muito precioso para o universo que o menino de 5 anos esteja fazendo 5 contas. Então, os outros se adaptam a esse ritmo. Enfim, eu estou apenas dando uma sugestão, mas você, com seu coração de mãe, vai saber melhor o que fazer. E tenho mantido em estado orante e aspiro a servir. Oro sozinha e não participo de nenhum grupo. E sinto mudanças ocorrendo em mim, diz uma pessoa. E o que devo fazer agora? Devo entrar em algum grupo? Não, você não mexa no que vai bem. Se você está orando sozinha e vai tudo bem, você continue a orar sozinha. Você termine esse ciclo e depois veja o que acontece.
Mas não procure grupo se você está orando sozinha e se está tudo bem. A pessoa está perguntando o que é a divindade de Jesus Cristo. Bem, vamos simplificar o máximo, não? Jesus é um dos aspectos do Deus único. Deus único, a divindade, tem 3 aspectos. E Jesus Cristo é um desses aspectos. E a pessoa pergunta qual seria o sentido mais profundo da sua manifestação entre nós. Bem, pelo que estamos compreendendo, pelas mensagens, ele está tentando nos resgatar da ignorância e do materialismo, né? Chegando muito perto de nós, falando de forma muito simples, não? E nos tratando como seus companheiros nas mensagens. Imagina. E em que consiste realmente a purificação? Pergunta a mesma pessoa. A purificação que ele pede. A purificação é você se libertar daquilo que não é você. Tudo aquilo que não é você, você deixe de lado. Fique você real, na sua essência. Aí você está se purificando. E esta pessoa fez várias perguntas. A primeira é a seguinte: como que nós vemos se o espírito está indicando algo para nós? E o que é que ele viria nos indicar? Você peça a luz nas suas orações. Peça a luz nas suas orações e luz para ver e amor para distribuir. E aí você vai se entender perfeitamente com seu espírito. Peça luz para ver o que tiver de ver, sem ambicionar. Peça luz para ver o que você tiver que ver e amor para distribuir. E aí você vai ver que as coisas vão entrar uma outra etapa. E como podemos distinguir, ela pergunta ainda, quando estamos seguindo o espírito ou quando estamos seguindo o ego humano? O ego humano sempre está nos pedindo que nós nos voltemos para as nossas próprias coisas. O ego humano está cuidando de alimentar o egoísmo em você. E o espírito, se ele começar a se comunicar, se você começar a perceber o espírito, ele provavelmente estará estimulando você a se doar, a fazer o bem para o próximo, a não pensar tanto em você egoístamente. É muito simples. O ego está sempre querendo que você se volte para si. E o espírito está querendo que você vá servir aos outros, vá suprir a necessidade dos outros. Não tem como se enganar. E pergunta, e quais são os sinais de que nós estamos sendo acompanhados pelo espírito? Sentimos paz, é muito simples. Se você começa a sentir uma paz verdadeira, real, é sinal que seu espírito está muito perto, está muito presente. E ela pergunta ainda se existe algum mantra que faça com que a gente se alinhe com o espírito. Há 2000 anos nos passaram um mantra, mas como ele já tem 2000 anos, muitos acham que ele é antigo. Mas este mantra que nos deram há 2000 anos, ele é um mantra para você contatar o espírito. Ele é conhecido como Pai Nosso, Padre Nosso. Todos conhecem.
A pessoa, depois que assistiu a um filme chamado A Carne é Fraca, ela ficou muito impressionada com o que é feito com os animais, principalmente na indústria alimentícia e tudo isso que se sabe. E ela disse que ficou muito preocupada com isso, mas que na Bíblia ela leu que se pode comer carne, e na Bíblia se comia carne. Bem, a Bíblia é um conjunto de leis, e entre as leis da Bíblia existem aquelas leis que eram especiais para aqueles tempos. 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. E a humanidade hoje não está mais naquele ponto, graças inclusive à Bíblia, tudo que a Bíblia trouxe como leis. Hoje nós já estamos um pouquinho mais informados a respeito das coisas, e aquele mandamento tão simples que diz não matarás, hoje pode ter outros significados, pode ter significados mais amplos que inclua reino animal, reino vegetal, reino mineral, não só o reino humano. Então você procure ver o que está escrito na Bíblia, se valendo da sua experiência já de tantos séculos, não, de várias encarnações, você procure ler a Bíblia e procurando aprofundar aquilo. E você vai ver que há muita coisa na Bíblia, muitos mandamentos na Bíblia, que nós ainda não seguimos até hoje. Observe bem. E uma pessoa está perguntando: quando durmo à noite, sei que posso encontrar a minha alma. Mas durante o dia, a minha alma também pode me encontrar? Veja, para a alma não existe dia e nem noite. A alma está numa eternidade, a alma está fora do tempo, do espaço. Então, dia e noite, isso tudo para a alma não tem muita importância. E ela está tão próxima de você enquanto você está dormindo, quando você está acordada. Mas você precisa estar atento a ela. Não ficar como a grande maioria que nem pensa na alma, esquece que tem uma alma. Então parece que a alma não está, mas a alma está. E a alma tem a sua morada no nosso coração, dentro do seu coração. Você se volte para o seu coração, que você vai lá encontrar muita coisa que você desconhece. E momentos de tristeza podem vir da alma? Ela pergunta. Sim, se sua alma estiver triste, a tristeza vem da alma. Se sua alma estiver alegre, a alegria vem da alma. Quando é que uma alma está triste? Quando ela encarnou para vir aqui fazer alguma coisa e não está conseguindo fazer. Então você se volte para a sua alma e pergunte a ela: o que é que você quer de mim? O que nós viemos fazer? E aí ela vai arranjar a forma de lhe responder. Porque se você quiser saber e precisar saber, ela vai dizer. E uma pessoa diz que o grupo dela gostaria muito de trabalhar com os anjos. E que quando Madre Shimane falou nos anjos, ela passou um exercício. Passou um exercício que inclusive se referia a alguns anjos. Veja,
você se dirige aos anjos assim como nós estamos nos dirigindo uns aos outros. Todos nós temos um anjo da guarda, não? Você já sabe. E todos nós entramos em contato com os anjos a hora que os chamamos. Eles estão sempre prontos para nos atender. E não precisa grandes exercícios. Se você não se lembra do exercício que lhe foi passado, faça o seu próprio exercício. Chame o seu anjo da guarda, chame o seu anjo, converse com ele e fique em silêncio diante dele, que você vai ter a sua experiência de contato com ele. E uma pessoa está perguntando se há muita gente que já está com um novo código genético e se existem atualizações sobre esta matéria. Bem, o novo código genético que está sendo implantado em alguns membros da humanidade e outros estão se preparando para receber esse novo código. Isso é um novo código que vai nos tornar mais intuitivos. Então, se você tiver a tendência para silenciar e aguardar que a sua intuição lhe fale, você já está com sinais do novo código. O novo código está para nos abrir para o nível intuitivo. E à medida que esse novo código for se implantando, a mente vai existir, claro, para coisas que ela é útil, mas não para nos guiar. Hoje a humanidade é praticamente guiada pela mente. No novo código, a humanidade será guiada pela intuição. A intuição é algo que vem da alma, que vem de um nível superior. Então, se você quer receber o novo código, você se disponha, fique em silêncio, use a sua mente para aquelas coisas compulsórias que você tem que usar a sua mente, mas reserve um tempo para o silêncio e para você consultar a sua intuição, consultar o seu mundo interior. Aí esse novo código, que está no plano evolutivo para nós todos, vai poder ir se implantando em você, vai poder fazendo o seu trabalho dentro de você. E ela está perguntando o que é neutralidade e como é que nós conseguimos a neutralidade. Neutralidade é algo que nós necessitamos muito. O que nós chamamos de neutralidade, espiritualmente, é um equilíbrio perfeito entre as duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Nós, no nosso ser, temos essas duas polaridades, não? Todos sabem. Então, quando a polaridade masculina está perfeitamente equilibrada com a polaridade feminina, nós estamos no terreno da neutralidade. Quando se fala estas coisas, nós não estamos falando exatamente de sexo. Polaridade masculina não é só para os homens e polaridade feminina não é só para as mulheres. Nós temos, na realidade, as duas polaridades. Uma é mais proeminente que a outra se estamos num corpo masculino ou num corpo feminino. Então, se você encarnou num corpo feminino, a polaridade feminina está mais proeminente. A polaridade masculina está um pouco na retaguarda. E vice-versa, se você encarnou num corpo masculino, a polaridade masculina está proeminente e a feminina está na retaguarda. Então você dispõe das duas. E o que é a neutralidade? A neutralidade é você não ficar convencida de que você é só feminina
ou de um outro estar convencido que ele é só masculino. Assim nunca vai ser neutro. Você, para ser neutro, precisa, às vezes, estar evocando a polaridade que não está muito aparente para poder uni-la com a outra. E você, então, criar em você uma união entre essas duas polaridades, uma harmonia, um equilíbrio. E aí daí vem a neutralidade. Repito, eu não estou falando em predominância de um sexo ou de outro. Você está no sexo em que encarnou, mas você está com as duas polaridades em paz. E aí então você é uma pessoa que pode se considerar neutra. Assim você pode não tomar partido quando vê dois partidos, porque a vida é única, não é? Mas aqui no planeta Terra, na mente humana, nós estamos encarnados na dualidade. Mas nós não somos só a nossa mente. Na nossa mente nós temos a dualidade. Mas um pouco além da nossa mente, nós já temos a unidade que está disponível. E essas coisas vão desenvolvendo em nós, vão acontecendo à medida que nós vamos vendo isso assim um pouco filosoficamente, mas não só filosoficamente, vendo na prática também, não? Como é que posso compreender a mensagem do Cristo quando ele diz: cuidem dos instrumentos que meu coração escolheu para vocês? Então, os nossos instrumentos são os nossos corpos. Então, o meu instrumento para estar aqui encarnado é o meu corpo físico, o meu corpo emocional, o meu corpo mental e outros corpos também que permitem que eu fique encarnado nestes três. Então, os nossos instrumentos são os corpos. E Cristo está dizendo, cuide dos seus instrumentos, porque nós precisamos dos nossos instrumentos. Se você está encarnada, você precisa de um corpo físico sadio, não é? Se você tem sentimentos, você precisa, se a sua alma tem sentimentos, você precisa de um corpo emocional para manifestar esses sentimentos da sua alma. Se a sua alma tem um pensamento espiritual, se o seu espírito se manifesta através de um pensamento, você precisa de um corpo mental, você precisa de um cérebro, não é? Para manifestar este pensamento. Então não é só a nossa parte interior. Encarnados, nós precisamos do corpo mental, precisamos do corpo emocional e precisamos do corpo físico etérico para manifestar o nosso ser interior aqui. Isto que ele quer dizer que cuide dos seus instrumentos. E uma pessoa diz que vive num país onde ela está rodeada de forças negativas e que em volta dela se fazem muitos rituais, etc. E que ela não sintoniza com aqueles mantras que são usados lá. Sim, não os use, não os use. E converse com Deus dentro de você. Deixe isso tudo que acontece em volta e converse com Deus dentro de você. Deus é único. O Deus é único. E em volta de você estão acontecendo muitas coisas. Você converse com Deus dentro de você. E não leve muito em conta o que está acontecendo em torno enquanto você tiver que viver lá. E uma pessoa diz que quando ela está em oração, ela se sente profundamente emocionada e sensível, a ponto de perceber algo e alguns efeitos ao seu redor. Aqui precisa ter um pouco de cuidado com isso,
Porque quando nós entramos em oração, nós não precisamos estar nos ocupando de outras forças. A oração é uma atitude nossa. É uma atitude nossa de frente a uma coisa maior, a uma coisa superior. A oração é, antes de tudo, uma atitude. Depois, se você quiser expressar aquela atitude, aquela disposição, através de palavras, através de orações formais, você expresse. Mas a oração é uma disposição nossa, é uma disposição de nós estarmos nos coligando, de nós estarmos nos unindo com algo menos material do que aquilo que nós temos consciência de ser. Então você tenha esta intenção de se coligar com uma coisa sublime, com uma coisa superior, tenha essa intenção e você está orando. Pode ser essa a sua forma de orar. E a pessoa pergunta, várias perguntas hoje sobre neutralidade, hein? Uma pessoa pergunta, como posso conciliar neutralidade e compaixão? Porque na compaixão eu estou envolvida. Na neutralidade eu não estou envolvida. Como se concilia isto? A neutralidade é a antessala da compaixão. Porque a compaixão não é um sentimento emocional. A compaixão é a compreensão da alma do outro. A compaixão é a compreensão daquilo que o outro ser é na sua realidade. Não tem nada a ver com ter pena, não tem nada a ver com essas coisas emotivas. Então, a neutralidade é o preparo para a compaixão. Você primeiro se torna neutra, como já vimos, não? Você se torne harmoniosa com todos os seus aspectos, vai se tornando neutra. Com tudo que vai se passando em você, você vai se tornando neutra, você vai se tornando observadora. E isto vai levando você a perceber os outros naquilo que eles têm de mais interno. E aí começa a compaixão. Porque a compaixão não é ter pena. A compaixão é ter compreensão daquilo que o outro é. Para poder servi-lo, para poder ajudá-lo, ou para poder estar com ele de uma forma positiva. E isto tudo é preciso primeiro estar desenvolvendo a neutralidade. A neutralidade, como personalidade, como ser humano, você pode desenvolver. Você pode querer ir trabalhando. A neutralidade. A compaixão você não pode adquirir artificialmente. Não existe uma fórmula para você adquirir compaixão. Você só vai ter compaixão quando começar a conhecer o outro. E conhecendo o outro profundamente, você sabe o que ele precisa. E você servi-lo, isto é um ato de compaixão. Essas coisas parecem muito complicadas para muitas pessoas. Parecem inatingíveis para muitas pessoas. Mas essas são pessoas que se desvalorizam inutilmente. Porque no nosso atual estágio evolutivo, essas coisas todas já podem ser familiares a nós. É que nós não prestamos atenção nelas, nós não as procuramos. Nós estamos ainda só distraídos e ocupados com coisas materiais, com coisas visíveis, com coisas concretas, com produtividade, essas coisas todas que são modernas. Não? Mas nós precisamos também dar espaço em nós para a nossa vida interior, para o nosso mundo interior. Então aí nós vamos estar cuidando daquilo que é mais essencial para nós. E quem não está com contato suficiente com seu próprio interior, hoje pode estar em muitas dificuldades, como vocês estão vendo isto acontecer. E por que tanta gente
nesta época, está com câncer. O câncer é individual ou tem outro sentido? Bem, o câncer é um mal individual, mas o câncer é também um mal planetário. E uma das doenças planetárias é o câncer. E por que tanta gente está com câncer? Porque é um mal planetário. Agora, esta purificação vem a uma certa altura se nós passamos muitas vidas sem nos interessar pela nossa purificação, sem trabalhar pela nossa purificação, sem fazer um mínimo esforço para nos purificarmos, para nos tornarmos mais leves, para nos tornarmos mais livres, desimpedidos de tantos hábitos, de tantos costumes, de tantos vícios. Então, se nós não nos preocupamos em nos liberar de tudo isso que não somos nós, a uma certa altura acontece um câncer. Porque o câncer de todas as moléstias, de todas as doenças, o câncer é a mais purificadora de todas. Um indivíduo que está com câncer, ele está purificando a todas as suas células, até as células físicas, não só as células sutis, mentais, astrais e etéricas. Um câncer é uma oportunidade de nós purificarmos até as células físicas, de forma que isto pode ser, para alguns, uma necessidade. Se o espírito do indivíduo, ou se a alma do indivíduo, não conseguiu que ele se purifique por uma outra via, por um outro caminho, o último recurso é um câncer no plano físico, porque aí começa aquela purificação mais concreta. Isto não quer dizer que as pessoas que têm esta doença, que as pessoas que contraíram isto, sejam assim tão relutantes que não fizeram a purificação de outra maneira. Isso são casos especiais. São casos individuais. Então o câncer é uma moléstia individual que diz respeito ao karma do indivíduo. Mas o câncer é planetário no sentido de que ele existe no planeta para purificar aqueles que não conseguiram fazê-lo voluntariamente. Então ela tem o seu lado planetário e tem o seu lado individual. E cada pessoa é um caso. Não há dois casos iguais. Portanto, não há dois cânceres iguais e não há dois motivos iguais para se ter câncer. Nós estamos apenas dando sugestões, não? Para nós, então, estarmos verificando, não é? Verificando melhor isso depois no nosso silêncio interior. E uma pessoa pergunta se nós podemos classificar como magia certas terapêuticas que pesquisam nossas vidas passadas. Na lei espiritual, não nas leis da Terra ou nas leis da medicina, nas leis espirituais, nós temos conhecimento das vidas passadas sem buscar esse conhecimento, não precisa buscar. Na lei espiritual, se você tiver que ter conhecimento de uma vida passada, você vai ter. Através de um sonho, através de uma visão, através de uma intuição, ou através de um fato que aconteça no plano físico que te demonstre o que você foi numa vida passada. Isso tudo existe. Agora, isto é um processo espiritual. Agora, fazer pesquisas, buscar o que nós fomos nas encarnações passadas,
Isto é fora da lei espiritual. Repito, pode estar dentro de outras leis, deste planeta, destas terras e até da psicologia. Mas não é lei espiritual. Na lei espiritual, você fica sabendo das suas vidas passadas naturalmente. Quando você tem que saber, aí a sua alma, que é aquela que reencarna, e que, portanto, tem no seu círculo, no seu arquivo, todas as encarnações que ela já teve, ela te dá o conhecimento de uma encarnação. E ela deve ter os seus motivos para dar esse conhecimento para você. Nós podemos, por exemplo, necessitar espiritualmente de saber de alguma encarnação, porque podemos estar numa dificuldade nesta vida e termos que resolver aquela dificuldade para darmos um passo. Aí o espírito pode te mandar o conhecimento daquela encarnação. Mas isso não é com busca, isso não é com nenhuma técnica. Isto é uma doação que o espírito faz, porque no arquivo dele está toda a nossa vida desde o princípio. E uma pessoa pergunta: em que iniciação estamos agora? Bem, nós sabemos que toda a expansão de consciência humana é uma coisa muito ordenada, não é? Muito ordenada na lei evolutiva terrestre. Então, isto que nós chamamos de iniciação, isto é uma expansão de consciência. Então, nós podemos ter várias expansões de consciência em uma vida, e são então as iniciações. Mas todo o processo das iniciações, nesta etapa, está sendo reformulado. Em tempos passados, em épocas passadas, uma expansão de consciência se dava depois de muito trabalho, de vidas de trabalho. Uma expansão de consciência se dava depois de anos e anos de purificações, de busca, de sacrifícios. E vocês conhecem isso tudo pelos livros, não é? Pelos livros científicos, pelos livros de ficção espiritual. Esse processo hoje não é como antigamente. Hoje nós vamos tendo as expansões de consciência de uma forma muito natural, muito gradual, e à medida que vamos servindo a humanidade, que vamos procurando saber qual é o plano evolutivo para a nossa vida. Então hoje não se fica buscando uma iniciação. Hoje você vai buscar qual é o trabalho da sua vida, qual é o serviço da sua vida, o que é que você veio fazer nesta terra. E aí então você vai cumprindo o que você veio fazer nesta terra. E a sua consciência vai desenvolvendo bem naturalmente. E você vai percebendo que a consciência está desenvolvendo porque você vai tendo paz, você vai tendo menos conflitos, você vai reconhecendo qual é o seu caminho, e reconhecendo o seu caminho, nenhum outro caminho lhe interessa, porque o caminho seu é este nesta encarnação. Então isto tudo hoje são expansões da consciência. Mas isto é muito gradual, muito imperceptível, e é na paz que isto tudo vai acontecendo. É muito diferente de antigamente. E depois, hoje, as dimensões da consciência e os planos da consciência também estão se intercomunicando. Então hoje, para você, por exemplo, receber um contato, ter um contato com um ser que está num outro plano, numa outra dimensão, você não precisa ser um iniciado, você não precisa ter uma iniciação. Tá? Você precisa estar aberto para os outros níveis de consciência. E quando os outros níveis de consciência acharem por bem, vão te contatar.
Veja, uma das leis básicas do nosso desenvolvimento de hoje, do nosso desenvolvimento atual, é nós estarmos abertos para os níveis superiores. Porque não cabe aos níveis superiores nos obedecerem, fazerem o que nós estamos querendo. Cabe a nós estarmos sintonizados com os níveis superiores para saber qual é o nosso papel. Eles, os níveis superiores, é que vão nos ensinar, é que vão nos informar e vão nos encaminhar. Então, esta palavra iniciação, hoje, é uma palavra bem desatualizada. O que nós temos que estar perguntando não é que iniciação eu tenho e que iniciação eu vou ter. O que eu tenho que estar perguntando para o meu próprio espírito é o que você quer de mim. O que eu devo estar fazendo? A quem eu devo servir? E essas respostas nós vamos tendo. Não há quem não receba essas respostas. Algum dia, pergunta uma pessoa, Figueira poderá fechar as portas porque não deve receber outros membros? Isto não está previsto para a Figueira, não que a gente saiba. Que a Figueira tenha que fechar as portas porque aqui não cabe mais ninguém, isto aqui não está previsto. Mesmo porque o que nós entendemos por Figueira não são estas fazendas físicas. Estas fazendas físicas, aonde nós temos os nossos corpos físicos, aonde nós moramos, como se diz no mundo, aonde nós estamos vivendo, isto são circunstâncias. Isto é a figueira material. Mas a figueira é uma vida num outro plano. A figueira é uma entidade num outro plano. A figueira é um estado de consciência. Então, no estado de consciência figueira, poderá caber toda a humanidade, porque ali não é um estado de consciência física, não são casas, é um estado de consciência. Então pode caber todo mundo. Agora, na figueira material, na figueira concreta, nas casas, nos terrenos da figueira, aí sim tudo tem limite. Agora, como os planos estão muito intercomunicantes, nós temos a impressão que à medida que o estado planetário for se agravando, nós temos a impressão que a figueira física, inclusive, vai poder ajudar muita gente. Mas a figueira verdadeira, a figueira lá na sétima dimensão, nas dimensões superiores, ali cabe todo mundo, compreende? Depende de que figueira você está procurando. Se você estiver procurando a figueira física, você vai chegar aqui e vai encontrar pessoas que você gosta, outras que você não gosta. Você vai encontrar situações, você vai encontrar regime, você vai encontrar disciplina, horários, na figueira física. E as pessoas que se adaptam a isso e que vivem bem na figueira física. Agora, se você está buscando uma figueira na sua imaginação, procure se conectar com a figueira suprafísica, porque aí você vai encontrá-la no nível em que a sua imaginação está trabalhando. A figueira é bem universal. A figueira é bem universal. Gostaria de esclarecimentos sobre os métodos anticoncepcionais. E se isso como isso é visto espiritualmente. Veja, quando nós não conhecemos uma lei e cometemos uma falta e não compreendemos, então esta falta vai acarretando outras. Então, o uso de anticoncepcionais
é um resultado de você estar tendo relações sexuais não para procriação. Então, as relações sexuais foram feitas para procriação. Se você não está tendo relações sexuais para procriação, mas está tendo por outros motivos em outras circunstâncias, aí dizem que usam anticoncepcionais. Mas nós não podemos estar instruindo ninguém nesse assunto, porque a lei básica é que o sexo foi feito o sexo foi feito para a procriação, no plano físico. Se você não está destinado a procriar, para que você precisa de anticoncepcional? Anticoncepcional é para as pessoas que usam o sexo para outras coisas. É muito simples isso. A vida é muito simples. Na vida, parece que as coisas são muito complicadas. Mas você procure a lei, siga a lei, que todo esse arranha-céu de complicações que é a vida moderna vai ruindo. Veja, o sexo foi feito para procriação. Se você não vai ter filhos, se não está destinado a ter filhos, a procriar, não pense nisto. Veja, o grande instrutor tibetano, Jolkul, que ditou todos os livros de Alice Bailey, quando os discípulos perguntavam como fazemos com a parte sexual, sabe o que o tibetano respondia? Um instrutor de alto grau evolutivo. Nem pense nisso. Não pense nisso. Porque o pensar nisso vai dando forças a isso. E isso cria uma forma de pensamento dentro de você. Isso cria um conflito dentro de você. Isso cria um hábito de pensar nisso. E atrás disso vem muitas outras coisas, que não preciso estar explicando aqui, porque todos vocês sabem. De forma que, se quer a opinião de um grande mestre espiritual do Tíbete, quando perguntaram o que devo fazer com essas ideias sexuais, nem pense nisso. Essa foi a receita. É sinal que, se nem pense nisto, você vai entrar em outro estágio de pensamento, você vai entrar em outro nível de pensamento, você vai estar pensando em outras coisas. Esperamos, não? Esperemos que seja assim. Como se pode tratar as pessoas que não mudam de ponto? Você não tem que se ocupar com as pessoas que não mudam de ponto. Você está junto delas, está fazendo a sua evolução. Você deve estar mudando de ponto a cada momento, não? Porque nós podemos estar mudando de ponto a cada momento. Eu estava num ponto antes de fazer essa partilha. Espero que agora eu já esteja em outro ponto, porque eu estou ouvindo o que eu estou dizendo. E devo estar mudando de ponto. Né? Então a gente está mudando de ponto sempre estamos mudando de ponto. Então você faça o seu trabalho e deixe os outros que o façam mais lentamente, porque você pode mudar de ponto voluntariamente. Você pode ter conhecido uma lei e os outros, vendo que você está dando seus passos verdadeiros, se os outros acharem que você está melhorando, eles poderão te seguir, poderão te acompanhar. Mas se você está dando seus passos em falso, e se não está se aperfeiçoando, eles também não vão se animar a dar os passos deles. Enfim, nós temos que caminhar, temos que fazer a nossa parte, não é? E feita a nossa parte está feita e entregue. E quem vai resolver os outros é a vida, é a lei evolutiva, ou é Deus, como muitas pessoas o chamam. Em nosso ser, pergunta uma pessoa,
onde é que a emoção se origina. Porque ela está começando a compreender que as emoções a estão atrapalhando um pouco. Ela gostaria de ser menos emotiva. Então, as emoções surgem no nosso corpo astral. O nosso corpo astral é um corpo menos material do que o físico. O corpo astral está encarnado no físico também. Então, no corpo astral, que está encarnado no físico, no seu corpo astral, não é? E a sua mente está querendo coordenar essas emoções. Então você se concentre, faça silêncio de você, se concentre, faça uma oração, ouça uma música harmoniosa, se concentre naquilo, e aí sua mente vai começar a cuidar da sua emoção. E aí sua emoção não será mais um problema. Mas você precisa não ficar no nível da sua emoção. Você precisa pensar, raciocinar, você precisa cuidar da sua mente, ter boas leituras, ouvir boas músicas, ter conversas com seres que já são mentais, conversar com seres que já têm raciocínio, têm discernimento. Faça esses contatos e aí você vai desenvolvendo o seu mental. E esse seu mental, ele vai controlando o seu corpo astral e as suas emoções. Quando isto começar a acontecer, quando o seu corpo mental começar a controlar as suas emoções, porque você o alimentou com coisas positivas, com coisas evolutivas, espirituais. Quando o seu corpo mental começar a controlar as suas emoções, então a sua alma, que está fora dos seus corpos, está num outro plano, vai começar a atuar sobre o seu corpo mental. Aí você já está fazendo um alinhamento espiritual com a alma. Então aí a sua alma, que está vendo que está tudo sob controle, a sua alma vai começar a canalizar as suas energias para a sua mente. Da sua mente vai passar para o plano emocional, do emocional vai passar para o plano físico, então nós seremos assim uma pessoa alinhada. Mas precisa que a gente veja tudo isso como uma estrutura que não somos nós, porque nós estamos encarnados nessa estrutura. Mas nós mesmos somos aquela alma ou aquele espírito que não está dentro dessa estrutura. Aquela alma e aquele espírito está em contato com essa estrutura. E tem os seus pontos de contato com a mente, com o corpo astral, tem pontos de contato até com o corpo físico. Então, que é na área cardíaca. Então, nós temos toda essa linha evolutiva. E esta mesma pessoa pergunta qual é a contribuição nesse processo das nossas vidas passadas. Sim, depende do que você viveu nas vidas passadas. Se você já começou essa busca numa vida passada, nessa você vai continuar a sua busca. Isso não é mais uma coisa nova para você. Agora, se você não fez essa busca numa vida passada, você vai dar os seus primeiros passos agora. Depende. Então, depende de que vida passada você teve. Mas nós não temos que estar, como vimos, estar vasculhando nas nossas vidas passadas. Pelo seguinte, porque o nosso destino não é voltar para o passado. O nosso destino é para a frente e para o alto. Então, nós temos que não buscar nas vidas passadas. Nós temos que buscar uma coisa que aqui na Terra se chama de eternidade. Eternidade é um estado de consciência. Eternidade é um estado de consciência que nós temos no nosso mundo interior, aonde não existe tempo que passa, não existe espaço material. A eternidade é um estado de consciência onde não existe nada disso.
E é para lá que nós temos que ir. Então, se você sabe que esse estado de consciência existe, você vai precisando controlar tudo aquilo que te mantém ligado, apegado a este estado de consciência material e concreto. Então você vai aprendendo a viver aqui sem ficar prisioneiro deste estado. Você vai pensando nisto, vai orando, vai cantando mantras, vai pedindo ajuda para os seus níveis superiores, para o seu espírito, para a sua alma, vai pedindo ajuda para Deus, vai pedindo ajuda para as hierarquias espirituais. Tudo isso dá resposta. E aí, sem você esperar, sem você ter a mínima ideia de como está acontecendo, você vai entrando numa outra consciência. E aí, a uma certa altura, você olha aqui para baixo e vê tudo acontecendo aqui embaixo, como se fosse um teatro, compreende? Como se fosse uma comédia, ou um drama, ou uma tragédia. Você vê isso tudo como um teatro. E então se mantenha o mais elevada possível, não? Se mantenha na busca desta consciência que não é material, que isso está numa região da tua consciência, está dentro do teu ser, não está fora de você. Mas precisa buscar isso, buscar com amor, não buscar com ambição. Não, eu amo a eternidade. Eu quero estar na eternidade, porque eu amo isto. Isso é uma coisa que uma pessoa diz só depois que ela ficou cansada daquilo que não é eternidade. Precisa primeiro ficar cansado. E nem todos estão cansados disso, né? Vocês sabem. Então, enquanto a gente não está cansado de ser concreto, de ser intelecto, de ser mente, de ser humano, de ser terrestre, de ser humanidade terrestre, enquanto não se está cansado disto, você não pode se voltar para a eternidade. O fato de estar fazendo esta pergunta já quer dizer que não é que você esteja cansada, mas você já não está totalmente satisfeita aí. Você já está começando a ficar inquieta. E isso é sinal que você vai começar a buscar a eternidade. E boa viagem para lá. Boa viagem. Nos encontraremos todos lá na eternidade. Boa viagem para todos. Vamos, não é? Vamos. E hoje nós teríamos também que convidá-los para dia 28 de março, que também é uma segunda-feira, 18 de março, 18, não 28. Nós estaremos aqui de novo para continuarmos essas partilhas da segunda-feira. Então estão todos convidados para o dia 18 de março, às 20 horas, estarmos todos aqui e vamos ver que direção vai tomar a nossa conversa. Vai depender das perguntas que chegarem, está bom? Até logo.